Esse assunto importante. A doutora Marília tem uma atuação na geriatria, ou seja, cuida de pessoas idosas, e que a gente sabe que tem aí vamos dizer assim, um alto número de pessoas idosas que tem, né? Que tem o diagnóstico de osteoporose, enfim, tem alguns casos em relação justamente atrelados à questão da idade. Mas quem vai trazer mais detalhes pra gente é justamente ela. Doutora Marília, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite para estar neste sábado, hoje, dia 20 de janeiro de 2024. Um prazer recebê-la. Bom dia. Igualmente. Bom dia, Tony. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Sempre é um prazer estar aqui conversando com vocês e trazer um tema tão importante, né? Como a osteoporose. Eu acredito que vocês vão se surpreender bastante com o nosso bate-papo. Muito bem. E assim, muito relevante, né? E obrigada pelo convite mais uma vez. Coisa boa. Eu que agradeço pela parceria mais uma vez aqui com o nosso programa e nesse ano de 2024. Bom, pessoal, no decorrer do programa vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, tanto lá pelo nosso canal no YouTube. O João Lucas está de olho lá se tiver alguma pergunta, e eu tô de olho aqui no nosso WhatsApp, tá bem? Então vamos fazer o seguinte, a gente agora começa então a falar um pouco sobre esse tema. E doutora Marília, eu queria que primeiro entender o que de fato é a osteoporose. Eu acho que é bom que a gente inicie logo falando o que é essa doença, para depois a gente fazer essa correlação com a pessoa idosa. Sim, a osteoporose é uma redução, né, da densidade mineral dos ossos, que vai provando enfraquecimento e consequentemente pode vir a levar a fratura, né? Normalmente ela é silenciosa, o paciente ele não sente dor. Normalmente quando vem a sentir dor é porque já tem algum grau de fratura. E a gente tem que estar sempre atento, os médicos, principalmente o geriatra, a ver o público-alvo que deve ser investigado, né? A osteoporose em si. Então é realmente, pelo que eu estava falando no início, é uma doença que está atrelada à questão da terceira idade, a pessoa idosa, ou pacientes jovens também podem adquirir? Sim, pode adquirir. Normalmente a maior parte é do paciente idoso, né? Ele vem relacionado à osteoporose, ele está relacionado a alguns fatores. O envelhecimento é um dos principais fatores. O sedentarismo, no caso, quem não praticou atividade física, aquela atividade física resistida, né? Que exija força. Tem a ver também, está relacionado com algum uso de algumas medicações, o uso excessivo do álcool, do tabagismo, acho que alguns medicamentos que eu falei, por exemplo, corticoide, então, e também a questão hormonal. Então, mulheres a partir dos 35 anos de idade, quando já começa a ter uma baixa do estrogênio, que é um hormônio, ela tende a ter já uma alteração na estrutura óssea dela. Então, vem associada a isso, a baixa do estrogênio, sedentarismo. Por exemplo, o etilismo, né? O excesso de álcool, o tabagismo. O álcool também influencia? Sim, o excesso de café também, o uso de cafeína em excesso também pode contribuir também na reabsorção do cálcio. Então, é multifatorial, mas com toda certeza está relacionado ao processo do envelhecimento. Mas as mulheres, a partir dos 35 anos de idade, ela já tem que ficar atenta a isso. Mas a partir dos 40 existe um declínio muito maior dessa baixa desse hormônio. E aí, associada a uma menopausa, pode começar a ter isso. Então, normalmente não começa já com a osteoporose. Então, vem a primeira fase, que a gente chama de osteopenia. Então, o nosso cuidado maior seria ficar atento, né, aos sintomas, ver como é o estilo de vida dessa pessoa e já tentar fazer os exames para tentar fazer o diagnóstico de uma forma mais precoce. Eu achei bem interessante, doutora, justamente dessa questão da baixa dos hormônios, e é comum nas pessoas idosas, né? O ser humano, ele vai perdendo gradativamente. Quando chega numa idade, ele vai perdendo, né? Que é natural, é como se fosse um ciclo natural da vida, que vai perdendo essa questão dos hormônios. Sim. E aí na mulher, no caso, né, deixa de menstruar, né, entra na menopausa, já tem aí um declínio de hormônios naturalmente, e como então tentar, vamos dizer assim, burlar, né, esse processo natural da vida, né? Que é um processo natural, gente, né? A gente não está falando aqui algo que não esteja no ciclo, né? Mas que a gente pode
de alguma maneira tentar, vamos dizer assim, prolongar a chegada desses sintomas para, por exemplo, não adquirir uma osteoporose? Sim, sim. Assim, por mais que seja fisiológico, por mais que seja um processo natural do processo do envelhecimento, e que as mulheres, elas são mais acometidas pela questão dessa, não que o homem não tenha esse hormônio, mas ele tem a testosterona que dá uma certa barrada nisso, né? Que ele tem esse hormônio um pouco maior, digamos dessa forma. E aí ele vai ter maior chance de desenvolver essa osteoporose depois dos 65 anos de idade, por exemplo. Já a mulher, ela pode ter uma forma mais jovem. Então, mesmo que isso seja natural, claro que a melhor forma é a prevenção, é o que a gente sempre fala. Então, quando você previne, como seria isso? Estilo de vida, atividade física, e não as caminhadas, não somente as caminhadas, precisa pegar peso, né? Fazer exercícios que tenham uma resistência, para que você dar um fortalecimento à musculatura e aos ossos também. Isso, você precisa fortalecer, você precisa fazer suplementação, né? Você precisa ver como é que tá seus níveis de vitamina D, como é que tá a questão do cálcio. Você precisa tirar alguns hábitos alimentares que também contribuem, então acelera esse processo, como café, como álcool, como cigarro. Então, quando você começa a ter um estilo de vida, quando você começa a entender que seu corpo passa por esse processo, que é natural, mas que algumas mudanças de estilo de vida, algumas escolhas corretas você pode fazer com que não tenha, que você possa não desenvolver a osteoporose, é muito mais fácil. Porque depois de estar instalada a osteoporose, existe um tratamento, não para que reverta 100%, mas a gente consegue ter um certo controle. E qual é o intuito disso? Evitar fraturas, né? Então, a fratura no idoso acaba sendo uma questão de saúde pública, porque eles fraturam o osso, fraturam a bacia, e aí vem uma série de complicações, fica restrito ao leito, dores, infecções, então vem uma cascata de outras complicações. Então, a partir do momento que você entende que isso é normal, é fisiológico, né? Que você pode vir a desenvolver essa osteoporose, você tem que ficar atento. O que é que eu posso fazer para minimizar isso? E entender também que tem o fator genético. Então, se sua mãe teve, se seu pai teve, então você tem uma chance maior também de desenvolver. A predisposição, a predisposição genética. Ela já tende a ser um fator para chamar a atenção, né, dessa pessoa. Doutor, algo que a gente também acabou falando sobre essa questão de hormônios, né? Eu vejo ainda que tem como se fosse um paradigma, né? As pessoas não conseguem ainda compreender a questão da reposição hormonal. Ela de fato ajudaria, por exemplo, uma pessoa que estaria com os hormônios caindo, né? Que poderia justamente acometer não só osteoporose, mas outras doenças que acabam se relacionando por conta disso. Essa questão da reposição hormonal, a gente vê muito falar na área da ginecologia, né? Mas isso também vale para outras áreas também, e qual é a sua opinião, doutora, em relação a isso, né? Até para passar para os nossos ouvintes, que tem muita gente que tem receio, né? De fazer reposição hormonal, achar que vai acontecer alguma coisa, desenvolver algum tipo de doença. A reposição hormonal, ela é indicada, quando bem indicada e acompanhada com um profissional da saúde. Então, a mulher, quando ela está no seu climatério, que é o que antecede a menopausa, né? Então, um ano antes dela entrar na menopausa, ela vem apresentar alguns sintomas, como fogachos, irritabilidade, ressecamento vaginal, irregularidade menstrual. Então, quando ela vai para o ginecologista referindo esses sintomas, e detalhe, o ideal é que ela nem vá quando ela está com esses sintomas, ela vá bem antes, fazer as suas consultas anuais de rotina, e na conversa com o ginecologista, eles já vão começar a entender que ela já está entrando nesse processo. Então, aí vai avaliar os hormônios dela e avaliar a reposição hormonal. Então, quando você já vem com a deficiência, com os sintomas, com o quadro clínico instaurado, já é mais difícil para você ter esse controle. Não é que você não vai ter, mas assim, a melhor forma é você prevenir. E claro que aí a gente tem que avaliar grupo de risco, né? Tem pacientes que podem ter alguma complicação com a reposição, mas tudo vai ser avaliado individualmente. Por isso que eu digo que a medicina não é uma receita de bolo. Então, o que o vizinho faz, não necessariamente você vai fazer. Você pode estar com os mesmos sintomas, mas você já tem alguma outra doença, você já tem alguma outra predisposição genética. Então, isso vai ser avaliado individual. Você pode desenvolver um quadro aí de reação daquele medicamento que, né, você já pegou lá do vizinho, dá uma indicação do vizinho,
Então tem tudo isso também, né, que influencia, né? Exatamente, o que a gente sempre tem que pensar é na forma de prevenir. Então, quando você entende que seu corpo ele está passando por mudanças, que ele está envelhecendo, então todo mundo está envelhecendo. E quando você começa a entender que você precisa de consultas rotineiras com os especialistas corretos, dessa forma você vai minimizar os danos lá do processo do envelhecimento. Então, envelhecimento não é sinônimo de doença, mas sim vem algumas alterações. Então, quando você identifica isso, quando você faz escolhas corretas, muda seu estilo de vida hoje, lá na frente, com toda certeza você vai ter um envelhecimento saudável, ativo, funcional. Esses pontos de agora servirão lá na frente, sim, né? Sim, e tudo isso que eu falo, eu tô também internalizando, lutando, porque é uma mudança, é uma luta diária, né? Não é fácil, a gente não tem um botão de liga e desliga. A partir de hoje eu vou ter um estilo de vida saudável, eu só vou comer 100% bem, não é assim, infelizmente. Mas quando você começa a trazer essa consciência, rapaz, espera aí, eu tenho meus 30 anos, 35 anos de idade, eu sou jovem, mas eu quero chegar lá nos 70, 80 anos de idade. O que eu estou fazendo para que eu chegue bem, andando, caminhando, tomando meu banho sozinha, trocando de roupa? São as escolhas de hoje. Então, a osteoporose, infelizmente, ainda é uma doença, é um diagnóstico que ainda é subdiagnosticado. Ele é mal controlado. Os tratamentos ainda, eles não são tão eficazes, digamos assim, para reverter isso. Então, a melhor forma é prevenir. Só que quando você tem um idoso que já tem com dor lombar, dor no quadril, então você já tem que investigar isso e entender qual vai ser a melhor proposta terapêutica para aquele paciente. E os exames, né? Porque a gente entende que a vitamina D, o cálcio também está muito envolvido nisso. Mas a melhor forma é prevenir. Doutora, eu já ouvi falar, isso é o danado da internet, né? O famoso Dr. Google, né? Tem muita gente que acaba levando em consideração muita coisa que vê na internet sem ter uma explicação do profissional de fato ali para você tirar a dúvida, né? Em relação ao cálcio, né? Até que ponto a quantidade de cálcio ela é boa, vamos dizer assim, para evitar, né, e ajudar também a prevenir algumas doenças nos ossos, a exemplo do tema que nós estamos tratando hoje, que é a osteoporose. E também o leite, né? A questão do leite. Eu já ouvi gente falar que leite ajuda no processo anti-inflamatório, e assim, tem alguns mitos, né? Leite em excesso não é bom. E aí eu queria aproveitar também para fazer esse questionamento para a doutora em relação a isso, né? Qual seria a quantidade, né, por exemplo, de leite, né, que é rico em cálcio, que seria então indicado, né, para quem está querendo prevenir, ou não é só o leite que tem o cálcio, tem outros alimentos também que tem. E aí eu queria, para a gente poder até tirar esses mitos e verdades aí que muitas vezes tem aí na internet e o pessoal acaba seguindo. Sim, o leite ele acaba sendo, a gente fala que ele é pró-inflamatório, não quer dizer que ninguém mais vai consumir o leite. Mas as pessoas acabam desenvolvendo ao longo do tempo uma sensibilidade, não seria nem intolerância, mas uma sensibilidade ao leite. Então, principalmente o paciente idoso, que tem uma mudança na forma, como é que digo, metabólica do intestino. Então, eles podem vir a ter mais alguma uma irritação, uma questão de diarreia, aquela sensação de barriga inchada, estufamento, como eles dizem. Então, assim, não seria a nossa fonte principal de suplementação de cálcio. E não existe uma dose padrão. A gente vai avaliar, primeiro passo, você faz o exame de sangue, vai saber como é que está o cálcio iônico no sangue. E daí você vai saber como suplementar, associado a outras coisas. Se ele já tem alguma outra doença crônica, como é a parte cardiológica dele, como é que é o quadro da densitometria óssea, que é o exame que a gente faz para diagnosticar a osteoporose. Então, associado a algumas coisas, você vai ver como é que você vai suplementar a base do cálcio associada à vitamina D. Não é uma receita de bolo que você chega na farmácia e eu vou ficar fazendo uso de cálcio para o resto da vida na dose que você bem entender, porque aí você vai trazer complicações. Então, é sempre entender que precisa de um acompanhamento mais de perto, e principalmente para esse idoso que normalmente vem com fragilidade, que já vem polimedicado. Então, são várias coisas que a gente tem que avaliar.
por exemplo, a vitamina D. A gente sabe que a vitamina D ela é ativada pela a luz solar. Então, mas qual é o horário? Normalmente é aquele sol mais intenso, de meio-dia a 1 hora. Você vai expor? Você vai ficar exposto no sol nesse horário? Não, porque a gente sabe que existem outras complicações. Então, a gente tem que estar sempre avaliando. Sol é uma dor de cabeça que dá na hora, e se tiver problema com pressão alta, ela vai subir, viu? Se tiver hipertensão. E sem falar a questão do risco de câncer de pele, entre outras coisas. Então, tem que ter cuidado. Precisa suplementar, e até isso também a gente tem que saber como suplementar a vitamina D. Então, também tem que avaliar se você vai fazer uma dose mais alta em determinado momento, qual é a dose de manutenção, tudo isso é avaliado e é mudado, mesmo naquela mesma pessoa, não é aquela coisa engessada. Você vai avaliando, porque o idoso, principalmente o idoso, o grande idoso, que tem mais de 80 anos, como disse, ele já vem com o uso de várias medicações, você tem que avaliar. E sempre pensando um pouquinho lá na frente, sempre pensando na forma de prevenção, né? Evitar fraturas, evitar quedas, evitar infecções. Exatamente. Bom, pessoal, passou aqui o nosso primeiro bloco, a gente vai para um rápido intervalo. Nós estamos hoje conversando com a doutora Marília Costa, médica geriatra, e o nosso tema de hoje, osteoporose. Se você tem alguma dúvida do que a gente acabou falando aqui em quase 20 minutos, né, de conversa, de introdução do assunto, você fica à vontade, já tem algumas perguntas chegando no nosso WhatsApp 988741314, fica à vontade que eu vou fazê-las logo depois do intervalo. Vamos trazer só um recadinho agora, daqui a pouco a gente continua o nosso programa Falando de Saúde, recebendo hoje a doutora Marília Costa, médica geriatra. De volta com o nosso programa Falando de Saúde, hoje recebendo a doutora Marília Costa, médica geriatra, e o tema de hoje é osteoporose, gente, né? A gente já fez aqui um breve, né, uma breve conversa sobre o tema, né, sobre o que está associado ao surgimento também dessas doenças. Eu agora fiquei mais baixinho, não foi, João Lucas? Eu troquei de cadeira aqui, fiquei mais baixinho um pouquinho, mas aquela cadeira não estava me ajudando não, ali não. Olha, então deixa eu aproveitar então, estamos de volta já para trazer as participações pelo nosso WhatsApp, né? E aí tem gente fazendo perguntas sobre o tema e outras também em relação a outras questões. Olha, bom dia a todos, minha pergunta para a doutora Marília, eu sinto muitas dores no joelho, tá dizendo assim, na cabeça dos ombros, irradiando para a região do meu pescoço, as dores são insuportáveis, tenho 5 hérnias de disco, meu Deus do céu, 3 na cervical, 2 na lombar, estou com endometriose também, tá dizendo aqui, acho que não menstruou, né? Aliás, a menstruação acabou também, né? Me chamo Maria, na zona rural. Essas dores, doutora Marília, por exemplo, quando ela fala aqui, dores no joelho, dor no ombro, né? E essas hérnias de disco, ela seria interessante ela fazer uma bateria de exames para ver também essa questão dos ossos, né? Como ela fala dessas dores. Ela não disse a idade não, né? Não falou a idade aqui não. Mas uma mulher, né? Isso. Não sei se já está na menopausa, dependendo da idade. Assim. Me parece jovem, né? Isso, exatamente. Me parece jovem, mas já tem aí hérnia de disco. Então, vamos ver a questão do peso, o estilo de vida. Então, esses sintomas aí não é de osteoporose. Como eu disse, a osteoporose ela é uma doença silenciosa. Ela só vem ter algum sintoma de dor, por exemplo, se houver fratura. Mas não quer dizer que você não possa vir ter outros problemas. Então, por exemplo, ela tem uma hérnia de disco, tem uma doença osteoarticular, como artrite, artrose, por exemplo. E dependendo dos movimentos que faça, do estilo de exercício que faça, por exemplo, o cuidar de casa, né? E também machuca muito, então essas dores acabam ficando constantes, acaba não entendendo a importância de uma fisioterapia. Ela é jovem, tem 42 anos. 42 anos, jovem, mas pode já estar na menopausa, porque pode ter entrado numa menopausa mais precoce, entendeu? Então tá aí ela falou que tem endometriose. Então assim, precisa ser avaliado várias coisas, precisa ver realmente os exames de sangue dela, se tem alguma deficiência, como é que tá o estrogênio, como é que tá o cálcio, vitamina D, como é o estilo de vida dela, o peso dela. Então é uma série de coisas. Mas o primeiro passo é ela entender que ela não precisa se conformar com isso. Ela precisa procurar um médico, um especialista, para que ela comece a fazer escolhas corretas, usar os medicamentos corretos para aliviar dor. Dor é limitante. Você com dor o tempo todo, 24 horas por dia, todos os dias, você acaba desenvolvendo outros transtornos, né? Como depressão, por exemplo, acaba não dormindo bem.
Então é importante que você entenda que tem sim como melhorar. Tem doenças que a gente não consegue promover cura, mas a gente consegue trazer qualidade de vida. Sem dúvida. E começar a prevenir complicações dessa doença. Então o primeiro passo é fortalecimento muscular, fazer os exercícios corretos, uma fisioterapia, ter um acompanhamento multidisciplinar. Eu com esse entendimento, né, a gente já está nessa parceria aqui há alguns anos, né, de estar trazendo informações e como eu venho entendendo a importância disso. Principalmente também nas minhas redes sociais, as pessoas começam a ter entendimento e começam já a buscar assistência mais precocemente. Tá um aumento de moscas, né? A gente vem percebendo isso, a temperatura também, então tá tendo mais casos de pessoas idosas com diarreia e vômito. Antigamente você esperava 3-4 dias para procurar um hospital ou um médico, e quando já chegava, ele já chegava bem desidratado, com piora da função renal. Então muitas vezes tinha que ficar até internado, né? Isso, por conta disso, né? Vários dias, né? E aí num ambiente hospitalar às vezes acabava tendo outras complicações. Então hoje eu começo a perceber que os meus pacientes, no primeiro indício de qualquer outro sintoma, ele já entra em contato. Então uma coisa que poderia ser que se eles não tivessem entrado iria demorar semanas, então resolve em 2-3 dias, sabe? Então eu fico muito feliz com esse conhecimento, com esse posicionamento de levar informações para eles. E é isso que a gente tem que começar a entender. Então nas segundas-feiras na minha rede social eu venho fazendo lives e venho trazendo profissionais, fisioterapeutas, enfermeiros, agora a gente vai trazer um nutricionista, para que a gente comece a bater esse papo, para que as pessoas comecem a entender que é um acompanhamento multidisciplinar, que é um conjunto. Está muito do que eu me alimento, do se eu me movimento, como é que eu durmo, qual é o momento do meu lazer. Então é um conjunto de coisas, somos um sistema fechado, que eu digo. Eu tenho que olhar para uma pessoa não somente para uma dor. Quando ele chega que está com a dor no joelho, calma, entende? Sua queixa principal é a dor no joelho, mas existe outra coisa por trás, outras coisas. O que é que está ocasionando essa dor, né? Isso. É importante se questionar sobre isso, né? Isso aí dessa forma você começa a entender que você vai tratar a pessoa como um todo. E ali nessa conversa você entende o motivo que está levando aquela dor, e às vezes tem outras coisas também que a gente precisa cuidar. Muito bem. Deixa eu trazer mais. Tem um áudio agora, né? Eu vou até colocar aqui um pouco de retorno para que a doutora Marília Costa possa ouvir. Vamos lá? Bom dia, Tony. Bom dia, doutora aí. Eu queria saber assim, quem retira a tireoide pode ter osteoporose por causa de o cálcio fica mais baixo? Eu queria saber, tirar essa dúvida. Pronto, doutora, deu para compreender aí, né, pelo áudio. Sim. E excelente pergunta, para a gente de novo confirmando o que a gente está falando. Então, não existe só um motivo para você desenvolver uma osteoporose, é multifatorial. O processo do envelhecimento é o mais importante, digamos dessa forma, né? Mas tem outras coisas que podem estar relacionadas como doenças, como algumas doenças crônicas, como doenças da tireoide, diabetes, o uso de alguns anticonvulsivantes, o uso de corticoides. Então tudo isso sim pode contribuir, pode acelerar o processo de uma osteoporose. Então você tem que estar atento, principalmente quem já fez essa retirada dessa tireoide, tem que estar acompanhando com o endocrinologista, fazer exames regulares, em alguns momentos talvez precise fazer uso de alguma reposição. Então o que acontece muito é as pessoas abandonarem o tratamento, abandonarem o acompanhamento por não estarem sentindo nada e deixam 1 ano, 2 anos sem ir ao médico. E aí quando volta com várias complicações, né? Então, se você já não tem a tireoide, mantenha um acompanhamento regular com o seu endocrinologista, e ele já tem que avaliar sim, mesmo você sendo jovem, fazer um exame de densitometria óssea para avaliar se já tem alguma alteração óssea, né? Uma osteopenia, por exemplo, porque dessa forma, iniciando um tratamento, evita complicações. Muito bem. Tem até outro ouvinte dizendo, olha, bom dia, estou com 36 anos, né? Qual seria o melhor medicamento para ser tomado? Acho que é em relação à osteoporose, até porque eu estou com hipertireoidismo, tem algo a ver também, né? Antes do tratamento me senti muito fraca, né? Então tá colocando aqui. Eu não sei, ficou aqui só um pouco vago em relação que tratamento, né? Você fazia até pra gente poder entender. Se puder mandar aqui pra gente, facilita na compreensão, né? Que a doutora possa falar aqui. Olha, bom dia, Tony, doutora Marília, saudade da doutora, né? É a Margarida lá do bairro do Ipicep,
tá aqui também a nossa amiga Cida Silva, lá de Bom Nome, fazendo que foi um excelente tema. Parabéns, doutora Marília. E tem um áudio aqui, né, que eu vou trazer agora. Vamos ouvir. Bom dia, meu nome é Juscelene, eu trabalho na 11ª GERES e aproveito para desejar um feliz ano novo, né, para vocês, com muita paz, saúde e cheios de muitas bênçãos. Essa questão da osteoporose, né, desde criança eu ouvia falar, muita gente pegava a casca do ovo, né, colocava para secar no sol e depois pisava. E esse pozinho colocava na comida. Diz que era reposição de cálcio. Isso é mito, doutor? Ou isso ajuda em alguma coisa? Obrigada e um bom dia para vocês. Obrigado, Juscelene, né, pela participação aqui do nosso programa. E aí, doutora? Eu sabia que ia aparecer algum mito e verdade, né? Olha, o que eu posso falar é tudo que está em embasamento científico, né? A gente está falando aqui para vários ouvintes, então eu tenho que falar tudo que está em embasamento científico. Eu já ouvi falar sobre isso, mas assim, eu não aconselho, né? Isso você pode desenvolver até um problema gástrico, né? Piorar a sua digestão. A casca do ovo, né, vai colocar na comida, não sei, com toda certeza isso não vai ajudar na osteoporose. Isso não é uma reposição de cálcio. E outra coisa, como eu tinha falado também já no início, a reposição de cálcio, ela é individual. Então você tem que saber como é que está o nível de cálcio no sangue. Isso. Não é somente o cálcio tá muito, a gente tem que ver a questão da vitamina D, a gente tem que ver como é a questão do exercício. Então é multifatorial. Tem a sua alimentação também, a alimentação rica em proteína. Então é um conjunto de fatores. E a outra pergunta, que talvez seja o melhor tratamento para a osteoporose, e aí a gente tem algumas opções. Tem o oral e tem o injetável. E aí a gente vai avaliar, porque o oral ela tem algumas orientações sobre jejum, ficar sentadinho por conta do problema gástrico, de esôfago. Então, que isso interfere com a alimentação. Então a gente vai avaliar caso a caso a idade do paciente. Então acaba tendo um injetável. Não é que a eficácia seja maior, mas a forma de adesão, a questão de evitar menos complicações. Então são série de coisas que a gente tem que estar avaliando. E aí e o seu médico, que é importante a gente ter, o nosso médico vai poder tirar todas essas dúvidas. O que não pode nunca é tirar o remédio que o médico passou para substituir por chá, casca de pau, a casca do ovo, né? Então, assim, você nunca substitui, porque infelizmente ainda acontece muito, a gente tirar o que o médico passou para substituir por essas outras coisas que um vizinho acaba ensinando. Então, a gente tem que ter esses cuidados, que acaba piorando. O doutor vizinho. O doutor vizinho. Tem muito isso, infelizmente. Olha, tem um ouvinte aqui que pediu, a ouvinte lá que eu pedi, só para clarear um pouquinho aqui a pergunta, ela mandou. E tem outra dizendo o seguinte: olha, bom dia, gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Fiz histerectomia total há mais de um ano, só tenho um ovário. Depois da cirurgia, estou muito estressada, engordando. Qual exame fazer para saber das taxas hormonais? Ela colocou a observação que tem 42 anos de idade. Nova, né? Muito jovem. E aí você passou por um procedimento cirúrgico de fazer a retirada de um útero, né? Não sei se foi o útero e o ovário também. Isso, ela só tem apenas um ovário, né? Pronto. Então, já fez uma cirurgia grande, né? Antes disso, você já deveria ter sentido outras coisas, dores, excesso de menstruação, dores nas pernas. Então, passou por um procedimento, um pós-cirúrgico, né? Então, assim, é uma série de coisas. Então, talvez o seu estresse não necessariamente seja só com alteração hormonal. Então, entenda que é um conjunto, né? Então, não tem um exame único para que a gente faça. Tem que avaliar, tem que entender que é um conjunto de fatores nisso. Mas, primeira coisa é avalie como é que está a sua rotina, para ver a questão do estresse, porque talvez seja uma coisa que esteja mais incomodando ela. Então veja como é que está a sua rotina, seu hábito. E o estresse, muitas vezes, para você se acalmar, tem gente que desconta na comida, né? Isso, acaba tem tendo a processo de ansiedade também, né? Exatamente. Então a gente acaba dizendo que o estresse pode estar relacionado ao hormônio
Pode, a gente produz algumas substâncias, né? Que aumenta mais essa questão de estresse, de ansiedade. Mas do mesmo jeito também a gente pode aumentar a produção de outros que vai trazer mais prazer, mais felicidade. Então isso está muito a ver com o exercício físico, o sono regular, você ter uma boa noite de sono, você fazer coisas que dá prazer, hobby, e fazer escolhas alimentares também corretas. Óbvio que precisa fazer exames regulares para ver se você não tem uma anemia, para ver como é que tá colesterol, triglicerídeo, vitamina D, B12, uma série de coisas, né? Mas entender que começa a avaliar o porquê desse meu estresse, como é que tá o meu estilo de vida. É uma da primeira coisa que você tem que se perguntar. É importante. Eu observo, doutora Marília, que nós estamos tendo um passo, né? Um momento que a medicina deixou de tratar, como a doutora até colocou, né? Chega uma pessoa com a dor no joelho, ela quer que você cura a dor do joelho. Então, hoje a medicina e muitos profissionais já estão tendo essa visão. Um exemplo disso é a doutora Marília Costa. Gente, aqui primeiro tem que identificar o que está causando a dor, né? Muitas vezes é algo que não tem nada a ver, mas que está aparecendo. Por exemplo, quantos casos de transtorno de ansiedade que as pessoas desenvolvem, e aí a pessoa só se dá conta quando aparece um problema secundário, um problema. Eu conheço gente que apareceu dermatite, né, na pele, começou a estourar, começou a aparecer umas manchas, aí vai no dermatologista, descobre que aquilo ele não tem nenhum problema que desencadeou aquela dermatite. Quando vai observar, diz, olha, procura um psicólogo, procura, né, um psiquiatra, porque teu problema é outro, teu problema está na mente, né? Nós estamos vivendo ainda o Janeiro Branco, justamente de problemas, de transtornos, justamente voltado ao nosso psicológico, né? Então, assim, tem isso e tem muitas vezes aquele paciente que está, por exemplo, ele fica agoniado porque diz, não, eu quero um remédio para passar a dor, eu não quero. E não entende que tem um processo de investigação para saber a causa da dor. Exatamente. Hoje está mudando muito essa realidade de toma um remédio, passou a dor. Então vai só mascarando, daqui a pouco volta de novo, né? Isso. Os atendimentos de pronto atendimento, né? Urgência e emergência, quando você chega com a queixa de dor, por isso que no hospital ele vai tratar a dor. Ele vai tratar aquela coisa que você chegou lá e depois ele referencia você para um atendimento primário, que no caso vai investigar tipo PSF ou então um ambulatório. Então é isso que você começa a entender. Você precisa começar a entender o que é que o seu corpo está apresentando e principalmente os transtornos mentais, como a gente negligencia por preconceito, por tabu, por coisas que a gente vem ouvindo ao longo de uma vida, mas que a gente começa a entender que a gente precisa ter esse respeito. Se sua mente não está bem, nada vai bem. Ele dá o comando para um todo. Quando você não está bem, você não tem vontade de levantar da cama, então você não se exercita, você não faz escolhas alimentares corretas, você pode ter uma compulsão alimentar, você não desempenha seu trabalho de uma forma correta, você vai viver uma pessoa estressada, então vai ser mais inflamado, então vai ficar mais propenso a ter doenças infecciosas, virais. Então, assim, você precisa entender que é um conjunto e você ter esse respeito e entender que sua mente também você precisa, né? Sua cabeça. Então, existe sim ansiedade, depressão, insônias, e a gente precisa saber o que é que está causando isso. Claro que vai tratar, né, aquele sintoma para lhe trazer conforto, mas a gente tem que ir na origem. Então, por isso que existe a anamnese, que é a conversa que o médico faz para tentar entender. A gente não pode só dar o remédio, pronto, é isso e acabou. Não é dessa forma que funciona. E quando você tem esse respeito, né? Quando você entende que você não está bem e você busca ajuda e você não tem esse preconceito, aí pode ter certeza que sua vida vai começar a melhorar e consideravelmente. Muito bem, vamos para o nosso intervalo, né? Para o nosso último intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. A ouvinte lá que eu pedi para clarear aqui a pergunta, ela já colocou, mas eu vou pedir para a doutora Marília Costa falar depois do intervalo, que ela falou na questão de se existe um medicamento para fortalecer os ossos, e ela falou que está fazendo tratamento para hipertiroidismo. Então daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui também no programa, na reta final. Mandar um abraço aqui para minha prima Ana Maria, né? Tá acompanhando a gente aqui, mandou um bom dia. Obrigado, Ana Maria, né? Um cheiro para você, obrigado pela participação. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Tem recado aqui no nosso programa. A doutora Marília Costa, médica geriatra, batendo esse papo muito, mas muito agradável. A gente falando um pouco sobre osteoporose e, claro, respondendo também as demandas aqui dos nossos queridos ouvintes.
Olha, a ouvinte que mandou aquela pergunta que eu não tinha compreendido, ela disse o seguinte, doutora Marília, que ela faz tratamento para hipertireoidismo, mas ela está também querendo saber qual seria um medicamento, né, para o fortalecimento dos ossos. A doutora até já deu uma falada sobre isso, que não existe aí vamos dizer assim, um remédio determinado, né, para não, eu vou tomar e ele vai ajudar. É um conjunto, né? Acho que tem que ser. É um conjunto. Analisado tudo, né? Se você fez uma densitometria óssea. E ela é jovem, 36 anos de idade. E como você já tem problema na tireoide, né? Você já fez a cirurgia, tem um hipotireoidismo, se eu não me engano. Então você já deve, se tem dor, você já deve fazer uma densitometria óssea. Mesmo você sendo jovem, né? Entenda que a gente tem que sempre pensar na prevenção. Então, talvez você já tenha uma osteopenia. A depender de sua história genética, né? Se seus pais tiveram, se você usa alguma outra medicação, se você é sedentário ou não. Então você já deveria fazer essa investigação, porque aí dependendo do resultado existe um tratamento medicamentoso que vai ser direcionado pelo seu médico, qual seria o melhor para você. Mas de antemão, o que você tem que fazer? Mova-se, movimente o seu corpo, vá para academia para fazer exercícios de resistência, né? Levantamento de peso. Claro, com o acompanhamento de um profissional para que você não venha a ter uma lesão. Mas entender que quando você começa a fazer isso, você melhora dores. Então você melhora dores articulares, você fortalece sua musculatura esquelética, você fortalece seus músculos e você vai estar, como é que eu posso dizer? Você vai estar trazendo, você vai estar depositando coisas boas para que você venha usar lá na frente no processo do envelhecimento. Entender que seu corpo está passando por processo de transformação, isso é todo mundo, mas quanto mais a gente cuida dele, melhor vai ser lá na frente. Entender que a gente precisa ter respeito por nosso corpo, por nossa mente, e quando a gente começa a ter esse respeito, a gente vai tendo mais escolhas corretas e consequentemente melhor qualidade de vida. E aí a qualidade de vida também hoje, quando eu digo lá na frente, mas a gente não sabe, né? O que é que nos espera no dia de amanhã. Então tentar o nosso melhor hoje. A gente até brincava aqui em off, né? Conversava sobre essa história, né? A gente costuma seguir muito. Tem muita gente que diz, olha, mas não, porque eu tô pensando amanhã, tal dia. Só, olha, mas viva um dia de cada vez, porque amanhã a Deus pertence, né? Mas na verdade é o seguinte, todo mundo sabe, né, que o dia de amanhã é imprevisível, a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã, mas é importante o planejamento, né? Você ter pelo menos um planejamento. Imagina se a gente vivesse sem planejamento, né? Não, amanheceu o dia, então eu vou tentar ver o que é que eu vou poder fazer nesse dia. Então assim, não é porque você não sabe o que vai acontecer que você não deva fazer um planejamento, né, doutora? Isso. E quando a gente diz assim, são coisas diferentes, né? E quando a gente diz assim, Deus é quem sabe, o amanhã pertence a Deus, é como você, na minha visão, na maioria das vezes a gente está negligenciando, a gente está deixando na mão do Senhor isso. É como se tivesse tudo ruim, a culpa é dele. Se tiver tudo muito bom, a culpa é dele. Não. Então a gente tem o poder, ele deu esse poder pra gente, né? O poder de escolha. Então a gente tem que fazer um bom dia, a gente tem que fazer a nossa vida bem, a gente tem que fazer com que a gente seja feliz. Isso depende da gente, isso é um estado de espírito. É independente, porque problema a gente vai ter, tá? Isso é independente de qualquer coisa. Problemas, e os problemas só mudam, a gente melhora um e vem outro. Como é que a gente gerencia isso? Então, assim, o passado, o ontem, acredito que alguém já deve ter escutado isso em algum momento da vida. O ontem é referência para que a gente possa melhorar, para que a gente saiba isso, eu quero trazer, mas isso já não quero mais fazer. O futuro, ele não pertence a gente tem que sonhar, a gente tem que planejar, porque isso nos motiva, mas não pode viver como uma ansiedade, né? Uma ansiedade ao ponto de prejudicar o dia de hoje. O hoje, que é o presente, né? Veio esse nome, presente. Quando a gente ama muito uma pessoa, a gente presenteia ela. Então, Deus nos dá o presente, que é hoje, é o que a gente tem. Então, você tem que vivê-lo da melhor forma. Então, nossa melhor roupa tem que ser hoje, nosso melhor sorriso tem que ser hoje. A gente tem, eita, vamos fazer uma visita a fulano, ele tá doente. Não, amanhã, a gente não sabe se tem amanhã. Então, o que a gente pode fazer, a gente faz hoje. E hoje, a gente tem que viver com excelência.
E como é isso? Não passando muito tempo numa rede social, sentada, deitada numa cama, esperando o tempo passar. Então isso acontece muito com o idoso, ele espera o tempo passar e tá ali sentadinho. Então quando a gente jovem tem essa consciência, diz, ei, vamos fazer uma caminhada ali, não, é 2 minutinhos, tira, ele já começa a gostar, você começa a conversar, ou então você leva um jogo simples ali, pergunta a ele, ou então você começa a puxar assunto. Daqui a pouco vai ser uma tarde gostosa de conversa. A gente tem que parar de trazer os problemas, a gente tem que ir atrás da solução. Era uma das coisas que a gente estava conversando sobre o poder da palavra. Então, quando a gente começa a declarar coisas boas sobre a nossa vida e a vida do outro, não é mágica, minha gente, mas isso começa a trazer melhorias, porque nossa mente começa a ser mudada. Nossas células, elas vibram de uma forma mais ordenada. Então, quando você está conversando com uma pessoa que ela é muito positiva, quando ela lhe coloca para cima, você fica todo bem, né? Alto astral. O inverso também é verdadeiro. Quando você conversa com uma pessoa que ela é muito negativa, só fala de problema, de doença, de morte, você fica pesado, carregado. E existe, gente, energia positiva e energia negativa, viu? Quem acha que não existe, existe sim, viu? Então, comprovado cientificamente também. Sim, então a gente é motivado por isso. A gente estava conversando aqui também nos bastidores sobre como os pacientes já saem melhor quando ele tem uma boa conversa, quando você começa a incentivá-los. Não é mentira, é você dizer assim que é possível sim melhorar, é possível sim você começar a melhorar determinadas coisas, fazendo escolhas corretas. E se alimentando. A alimentação não é só do que você ingere via boca, né? É o que você vê, é o que você escuta. Então, isso também vai interferir no seu dia. Então, por mais que a gente estava falando de osteoporose, não tem como separar uma coisa da outra. A gente está falando de pessoas que têm alguns problemas de saúde e que isso vem algumas complicações. Mas o primeiro passo é você estar com sua mente bem e querer ter o quê? Eu quero ter uma vida boa, uma vida em abundância, uma vida plena. E o que é isso? É viver bem, em harmonia. Agora, quando você foca só no problema, você não sai do canto. Agora, quando você identifica o problema, mas você vai atrás da solução, aí as coisas começam a melhorar. Então, se você começa a ter essa mudança de mentalidade, e a gente ainda está no janeiro, né? Então, começar a entender que sua mente é o que lhe motiva, é o que lhe comanda, é o que lhe direciona, aí você já tem tudo. E aí você vai atrás de ferramentas, de pessoas para lhe ajudar em relação a isso. Então, assim, é possível, sabe? É possível. Se acompanhe de pessoas boas, assistam coisas boas, escutem coisas boas e comece a ter respeito pelos sinais e sintomas que seu corpo dá. O corpo da gente, ela começa a trazer somatização. Então a gente às vezes tem uns sentimentos ruins, de ansiedade, de tristeza, de preocupação, mas a gente vai guardando, não vai conversando, daqui a pouco o corpo somatiza tudo isso. Aí vem uma dermatite, vem uma dor, né? Vem uma constipação, vem tantas outras coisas e quando você vai ver a origem, muitas vezes é emocional. Então é isso, entendam o corpo de vocês e procurem ajuda, não se conformem com a situação que vocês estejam. Nada melhor de terminar com uma fala dessa, viu, gente? Faltando aqui 30 segundos para as 10 horas da manhã. Doutora Marília, muito obrigado, né, pela vinda. Sempre são boas entrevistas, né? E se Deus quiser, no mês que vem a gente vai ter a presença novamente aqui da doutora Marília Costa com outro tema importante também. Então é importante, acho que a lição que fica do programa de hoje, que além do tratamento de doenças, mas a gente também tem que pensar, obviamente, sem querer a gente tratou do janeiro branco também, sim, né? Também cuidar da nossa saúde mental, sim, né? A saúde mental, ela tem acarretado muitos problemas e principalmente pessoas idosas, como a doutora falou agora há pouco na sua fala, que muitas vezes não quero sair, quero ficar só em casa, deitado, passar o tempo, e não é porque você é idoso que você tem que deixar passar o tempo, né? Você tem que procurar também ter uma rotina, né? Ter uma atividade, né? Ter um lugar para sair, resolver coisas, enfim, isso é importante também. Então, doutora, obrigado mais uma vez por essa lição agora, né? Em mais um programa aqui falando de saúde. Eu que agradeço, Tony. Que vocês tenham um dia excelente. Façam um bom dia. Tá aí o fim de semana chegando. Convidem o pai de vocês, vão ali na Praça dos Ipês, tem uma praça linda. Chama pra almoçar, né? Pra almoçar. Conversa, sabe? Pergunta das histórias dele, pede opinião. Quando você faz isso, eles se sentem tão bem. Outra coisa também, não é só com os pais de vocês, vejam os filhos de vocês também, tiram eles da tela. Comunhão, façam isso, porque vocês vão estar colecionando memórias e trazendo memórias afetivas tanto para os seus filhos quanto para os seus pais. Então, na ausência de algum, você depois vai estar se sentindo bem, vai estar com saudade, mas vai estar feliz porque você deu o seu melhor, e o melhor é hoje,
né? Que é o que a gente tem. Exatamente. Bom dia, que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado, doutora. Terminando o programa falando de saúde, agradecendo mais uma vez. A gente tem um oferecimento da doutora Marília Costa, né? Que atende ali na Clínica do Idoso, bem pertinho aqui. Hoje tem atendimento, doutora? Tem, né? Já vai direto para lá pro consultório, né? Que é aqui na rua Cornélio Soares, na Rua dos Correios, de frente ali de Jonas do celular, né? Da Live Apple.